Me ajuda. Tá entrando, hein? Olha, tem 12 pessoas aguardando. Olá, bom dia, você que está acompanhando aí a programação da web rádio osemeador.org, veio para cá. Muito obrigado por ter chegado conosco aqui. Se você não estava lá, está aqui direto, também seja bem-vindo. Nós estamos todos juntos. Vamos até as 9h30 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Esse programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, que aliás é de onde nós falamos agora, nesse momento aqui, obedecidos todos os protocolos de segurança, distância, álcool gel, máscara, todo mundo aqui protocolado para poder estar aqui com você, transmitindo esse programa ao vivo, que vai ao ar todos os sábados pela manhã e é retransmitido às 18 horas lá na web rádio e também no YouTube. Nós estamos aqui com a equipe Apostos, nós estamos nos telefones com a Suzete, nos comentários e no apoio toda a equipe, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdeciro, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio e a Juliene. Somos todos aqui na equipe para levar esse programa ao ar. Você participa, telefone 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui no Brasil, DDD 11. Para você ligar, mandar fazer as suas propostas, mandar a sua pergunta para a gente, 997-666-555. Também pode mandar mensagens para a gente no programa sbn@gmail.com. E assistindo pela rede social, pelo Facebook, na página live do Facebook, você pode também, além de abrir uma sala de vídeo para os seus amigos também assistirem, você pode mandar o seu post também, fazer o seu comentário. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Muito bem, nós estamos aqui nesta manhã muito bonita, falando sobre, hoje vamos falar, né, sobre melindres. E para falar sobre melindres, nós estamos com uma convidada aqui, que é uma querida convidada nossa, que está sempre conosco aqui, a Maria Aparecida Saboleski. Maria Aparecida Saboleski, bom dia, Saboleski. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com os ouvintes, também direto no Facebook. Uma honra mesmo, que vamos aprender um pouco sobre melindres. Saboleski é atuante tarefeira do Grupo Espírita Seara das Fraternidades de São Caetano e também da Associação Espírita Raio de Luz. Associação Espírita Raio de Luz aqui de Santo André. O melindre é um sentimento que acomete muitos de nós e pode trazer grandes dificuldades nos relacionamentos. Hoje nós vamos trabalhar esse tema aqui com base na filosofia da doutrina espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando para Saboleski, como é que a gente pode definir melindre? O que é um melindre? Se nós formos no dicionário, é suscetibilidade exagerada. Então, essa suscetibilidade traz mágoas, tristezas, né? E também o melindroso acaba sendo agressivo ou aquele que a gente chama dorme Maria, se acoa e fica tristinho, mas remoendo aqueles sentimentos. Aquele que fica sentido com alguma coisa que aconteceu com ele, fica lá com aquela chateação. Aquele não conta pra ninguém. Não, círculo vicioso, a cabecinha correndo e vai se fechando. Isso é um sentimento complicado, né? Para tratá-lo, né? E eu fiquei prestando muita atenção nas orientações dos mentores, que a gente lê, e a gente vai querer buscar nas entrelinhas. E eles falam exatamente quando o melindre chega a nós, e até uma pergunta muito interessante. Quem nunca teve melindres, que atire a primeira pedra. Interessante, uma afirmação muito bonita aí, né? Porque é mesmo, né? E é bonito essa afirmação porque você não pode passar incólume pela vida, né? Você está aqui para sofrer embates, né? Envolver-se em situações de conflitos, e isso gera, às vezes, um certo receio, algumas situações de estar sendo afetado, né? A pessoa sente, né? Exatamente, né? Só que o melindre, quando exagerado, e essas mágoas, causa doença
física mesmo. Tem isso também. Tem, porque acaba obstruindo a corrente sanguínea. E aí dá fenômenos não só no corpo físico, que acaba sendo hormonal, emocional e espiritual. Interessante isso. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar disso aí. Quero que você fale um pouquinho mais dessa questão das doenças que envolvem aí o sentimento de melindre. Eu vou até marcar aqui para daqui a pouquinho voltar a retomar esse assunto com você aqui. Muito bem, você que chegou agora aí, muito obrigado. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre melindres. Manda uma sua mensagem para a gente aqui, deixa o seu post aí, comenta com a gente o que você está achando. Hélio Delanossi, bom dia, Hélio. Bom dia a todos e a todas, né? Hélio, quando a gente fala de melindre, nós estamos falando de um sentimento, como a Sabolessi colocou agora, que está lá no nosso interior. Por que o Espiritismo se dedica a estudar o melindre? Tem um autor espiritual, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele fala que todos nós temos um pé de melindre plantado dentro do nosso, no esqueleto do nosso caráter, né? Tem lá um pé de melindre, nós temos ninguém está livre dele. E algumas pessoas regam, né? Regam esse pé, cultivam. Quanto mais você cultivar, mais problema você terá. Então, porque o Jesus cuidou muito desse assunto. No Evangelho, o Jesus cuidou diretamente desse assunto, porque sabe que ele o melindre é um grande... Ele é um obstáculo para a evolução da criatura. É um dos maiores obstáculos, talvez, para a evolução da criatura. Porque quando a pessoa se melindra, como a Sabolessi falou agora há pouco, às vezes não fala nada para ninguém, né? Mas ela não se permite crescer. Né? Não se permite crescer, porque ela fica tristinha lá no cantinho, não se permite crescer, não ouve mais ninguém. Então, trava a sua evolução material e espiritual, né? Ambas as evoluções nos dois planos de passagem, né? Então o Espiritismo sabe disso. Como nós vivemos com Jesus, né? Nosso trabalho é divulgar Jesus, então nós estamos trabalhando muito isso. O perdão de 70 vezes 7, é perdoar 70 vezes 7, Jesus estava falando isso, olha, ele não falou melindre, falou, não se perdoa 70 vezes 7. Passa por cima de todas as situações, vai passando por cima e vai avançando. E é isso que nós orientamos dentro do Espiritismo. Né? Muito bem. Melindres é o nosso tema de hoje. Clarissa, como vai, Clarissa? Bom dia, Clarissa. Bom dia a todos também, bom dia a todos da mesa. O Hélio falou muito bem, né? O melindre é o entrave ao crescimento da criatura. Quando o homem perceber que o egoísmo, o orgulho é um entrave à felicidade, que destrói relacionamentos, que gera os ciúmes, que gera a revolta, que gera as mágoas, né, como a Maria falou, que gera as dissensões, destrói muitas vezes relacionamentos familiares, destrói muitas vezes relacionamentos sociais. Quando o homem perceber realmente que é um entrave à felicidade, ele vai se lançar em busca de trabalhar esses sentimentos coletivamente, buscando uma educação moral da sociedade e internamente. Porque o Espiritismo tem essa função de mostrar para a gente que estamos aqui para evoluir. Precisamos aproveitar essa oportunidade dessa vida para crescer espiritualmente, construir o amor e a caridade em nós. E o melindre, que é fruto do orgulho, é contrário a isso. Quantos pais deixam de falar com os filhos, irmãos que ignoram irmãos por uma vida toda, amigos que se transformam em inimigos, por conta de uma simples contenda, por conta de uma simples, muitas vezes de uma mágoa que nasce, né, e vira uma faísca que gera um conflito muito grande entre os relacionamentos. E com isso a gente perde oportunidades preciosas de evolução com aqueles que pensam diferente, com aqueles que estão na nossa vida, para fazer com que a gente evolua, cresça junto coletivamente com as pessoas que Deus colocou em nossas vidas, né? Então realmente o melindre, ele é um entrave à nossa felicidade, né? É quase que uma autossabotagem, né? A pessoa é uma autossabotagem. Tanto que no livro do Chico Xavier, o símbolo do melindre é uma lagarta, que ela vai corroendo todo, né? E acabando com o plantio interior de nós, né? Ela acaba com o plantio que Jesus é o semeador e nos trouxe as boas sementes. E essas sementes que estão brotando, essa lagarta do melindre vai lá e vai destruindo tudo, né?
E por isso que acho que esse programa de hoje é um grande alerta para todos nós prestar atenção, porque só a autocrítica, a autoanálise e que a doutrina nos traz tão bem da reforma interior, é essa busca que nós temos que ir para trabalhar em nós o melindre. E viu, Turíbio, a gente, por que o Espiritismo, né? Onde o Espiritismo é importante, ou até mais importante que as outras religiões cristãs, até que nossas co-irmãs, que não tem essa ferramenta, e que nós temos. Porque na nossa tela, os nossos irmãos desencarnados que não querem a nossa evolução, eles têm acesso à nossa tela mental. Eles sabem aonde estão os nossos melindres, onde estão as nossas deficiências. Então eles cuidam sorrateiramente, como a Sabolex falou agora, sorrateiramente de nos mostrar assim, como meio ampassando, assim, sabe? Olha, ele está falando, mas olha como ele é exibido, né? Sabe? Ele está dizendo, essa pessoa, ela entrega a sopa na rua, faz isso, mas olha o carro que ela... Sabe, ele começa a mostrar detalhes da outra pessoa para despertar em nós o preconceito, que o melindre vem do orgulho, o orgulho gera preconceito, né? Egoísmo. E o egoísmo que vem na sequência. Então ele fica despertando. Então é muito importante. O Espiritismo é fundamental no tratamento do melindre, porque nós cuidamos para que nós não aceitemos essas sugestões que nos chegam assim, sorrateiramente, né? Sorrateiramente de irmãos desencarnados que não querem a nossa evolução, né? Melindres é o nosso tema de hoje e o convite para você responder a pergunta do dia. Como você combate o melindre? De que maneira você combate o melindre quando ele chega até você? Conta pra gente aí, deixa a gente saber. Clarissa, fala nisso, como é que nós estamos nas redes sociais? Já temos pessoas já se manifestando aí? Já temos sim, Turíbio. Vou mandar um abraço muito carinhoso para todos que estão nos assistindo. Para quem também foi lá, mandou um bom dia para nós, como a Rosa Brandieri, a Sandra Mazo, a Dirce Storel, a Elda Petrin, Mônica Serzosimo, Leonardo Leon e o Edu Patrício. Muito obrigado para você que nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Estamos falando hoje sobre melindre. A nossa convidada aqui é a Maria Saboleski. Saboleski, a gente está falando de melindre, sentimento que fica dentro da gente aí, né? Remoendo, mexendo. Como é que a gente pode caracterizar as principais características de alguém que está com melindre? A gente consegue identificar alguém que está com melindre? É possível? Dentro dessas características, é uma observação interior, né? Porque nós temos as máscaras sociais e às vezes nós não demonstramos o que estamos sentindo. Os melindrosos, que são aqueles que passam para agressão, é mais fácil ser identificado, porque quando ele se vê melindrado, porque é o orgulho ferido, é a autoestima que está lá embaixo, é uma incapacidade de entender a conquista do outro, e ele debate muito porque ele não aceita ideias, críticas construtivas, então ele se contraria com tudo. Aquele que é agressivo é fácil, porque ele explode, ele vai falar impropérios, mas esse que é o quietinho, é esse que é até o mais perigoso, porque ele guarda para si todo aquele rancor. E eu fui buscar na pergunta 459, que fala da influência dos espíritos, que a gente tem que entender muito bem isso. A pergunta 459, Kardec vai perguntar aos espíritos. Os espíritos podem influenciar na nossa vida e os espíritos vão responder de uma forma que nós temos que analisar com profundidade. Eles não só influenciam os pensamentos e as vossas ações, como por vezes eles conduzem a nossa existência. Então, eu quero fazer um parênteses, como a gente fala na aula, como a gente estuda, né, dentro da casa espírita, nos estudos, quando eles vão nos explicar e quando nós temos aqueles que são os que nos orientam e tudo mundo, essa aula que nós temos, eles vão falar da forma pensamento. E o que é uma coisa que nós temos que passar a pensar. E às vezes nós não entendemos o que é uma forma pensamento. Então nós temos um pensamento vicioso, ficamos pensando. Aconteceu um caso.
E aí aquilo lá está erragado em nós. E eu fico pensando, não, porque ele falou isso, porque eu devia ter falado isso, e vai gerando. Esse pensamento gera o quê? Uma emoção, que vai trazer uma reação em nós. Essa emoção, a hora que ela se instalar, que ela é física, ela vai dar o quê? Um sentimento, uma luz acende. Se nós formos na Gênesis, vai estar falando de sintonia do pensamento que gera uma telegrafia e uma fotografia do pensamento. O que é isso? É uma imagem. O pensamento vira uma imagem, assim como nós vemos num gibi, uma imagem que fica junto de nós. Essa imagem acende como uma luzinha. Aquele espírito desencarnado que se compraz com o sentimento de um melindre, porque é sintonia e afinidade, ele vai se chegar a gente. Ele é mau? Não. Ele se sente da mesma forma. E ele se junta a gente. Então, daqui a um pouco, nós estamos com 10, com 15, se sentindo melindrado junto com a gente. Imagina como isso cresce em nós. Muito bem, você que está nos assistindo aí pelas páginas do Facebook Live, bom dia. Se você chegou agora, bom dia. Seja bem-vindo, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, diretamente aqui do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você está nos assistindo ao vivo e logo mais às 18 horas esse mesmo programa será reprisado na web rádio, webradio.osemeador.org e também no YouTube. Você vai lá e assiste também se você quiser novamente. E responde pra gente aí, diz pra gente aí, faz o post aí, como é que você combate o melindre quando ele chega até você, né? Quero lembrar também que esse espaço aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais, ambientes domésticos, hospitalares, com produtos certificados pela Anvisa para combater a Covid-19. A Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Também somos apoiados nesse instante pela Superbanca. Superbanca, onde tem um cafezinho lá que o Valdeci sempre paga pra gente depois do programa. Superbanca fica na avenida ali no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 49940443. Se você quer nos apoiar como fazem a Cleaning Solutions e como fazem a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores dos livros da semana passada, porque são 2 livros por programa, Verônica D'Angelo e Sandra Mazo, vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador, qualquer sábado, logo depois do nosso programa, às 9h30, a equipe vai estar aqui cedendo os livros para as pessoas que foram sorteadas. No finalzinho do programa, a Clarissa vai avisar quem é o sorteado, ou os sorteados ou as sorteadas de hoje. Melindres é o nosso tema de hoje, a Maria Saboleski é a nossa companheira de hoje. Ô Saboleski, por que a gente se melindra com tanta facilidade, hein? As pessoas ficam todas melindrosas aí, com qualquer coisinha, por quê? O melindre, analisado profundamente, é uma doença, inclusive psicológica e moral. Então, nós nos melindramos facilmente, exatamente pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela baixa estima, pelo nosso personalismo. Então, são todas características que nós temos que trabalhar. E nós nos melindramos mesmo, né? Então a gente tem que ficar sempre alerta no vigiai para ver o que vem de fora, porque como tudo que vem de fora só nos atinge se tem dentro. Por similaridade, né? Por similaridade. Então, se vem de fora e nos atingiu, é porque ali existe. Então, nós temos que trabalhar isso. Então, principalmente é o orgulho. E como Kardec fala, que o orgulho, irmão do egoísmo, é a chaga da humanidade, né? Clarissa. A Maria falou uma coisa muito interessante. Todos nós nos melindramos. Porque muitas vezes você pergunta assim, você conhece alguém que se ofende com facilidade, que se melindra? Conheço, tem bastante gente à minha volta.
você se melindra? Você se ofende com facilidade? Não, a gente não se ofende. Mas todos nós temos melindres, porque ainda temos orgulho e egoísmo. Né? E cada um em um grau diferente, mas se estamos aqui nesse planeta de provas e expiações vivendo, é porque ainda temos orgulho e egoísmo dentro de nós. E que gera esses melindres, né? Agora, a pessoa que tem melindre, como ela tem uma percepção equivocada de si mesma, ela não gosta de autocríticas, ela não gosta de críticas de outras pessoas, ela tem dificuldade de identificar o melindre em si. Essa é a complexidade. Justamente por ela ter melindre, ela vai ter dificuldade de ver que ela tem algum defeito que ela precisa melhorar. Daí a importância da gente se desafiar a todo momento e perceber se nós estamos com o melindre e não estamos percebendo. Que é aquela nossa reforma íntima que a gente tanto fala, o esforço que a gente faz. Porque realmente, se nós temos melindre, não vamos conseguir perceber que estamos nos melindrando. Uhum. Mas é importante realmente a gente buscar com um pensamento aberto, com humildade, se analisar. E se eu me analisar externamente? Se eu fosse uma pessoa neutra me olhando, será que eu ia achar que eu tenho razão e a outra pessoa está errada? E às vezes a gente vai se surpreender que olhando de uma forma externa, né, imparcial, buscando ser imparcial, a gente vai ver que a outra pessoa muitas vezes não agiu com tantos problemas quanto a gente acha que ela agiu. Né? Então é importante a gente se desafiar a todo momento, porque senão a gente vai se auto-sabotando. E não vai ficando melindrado a todo instante. É o nosso foco, né? Porque o outro às vezes não tem nenhuma intenção, nem falou, é o jeito dele, mas o meu foco leva a entender que aquilo é a percepção. Né? Eu olho aquilo lá como se ele estivesse me agredindo e não está no outro, né? É porque o orgulho é o pai, ele é o pai do melindre. E a vaidade, ela é a manifestação. Então nós temos que tomar cuidado, prestar muita atenção na questão da vaidade. Porque a vaidade faz com que a gente queira parecer o que a gente não é. Até a própria maquiagem, né? A pessoa vai se maquiando para tirar alguma imperfeição, muitas vezes, da aparência dela. Não só para ficar bonito, para tirar uma imperfeição. E ela acha que ninguém sabe, que ninguém vê aquilo, que só ela sabe que tem aquela imperfeição. E ela tem muito medo que as pessoas descubram aquela imperfeição nela, sabe? Então, qualquer pessoa que corre um risco de saber alguma coisa daquilo, quando a pessoa foge dela, ela não quer mais, ela evita essa pessoa, e quando alguém toca naquele assunto, ela evita. Eu tive um exemplo, um caso que aconteceu comigo esses dias. E a minha mulher falou, não, falou que você é careca, tá vendo? O careca lá da rua. Eu falei, mas eu sou careca. Você não se melindrou por causa disso. Mas eu sou careca. É tão bonitinho que o mentor aqui do lado acabou de falar assim, não dá para maquiar a alma. O que mais ele falou que eu não sei, né? Careca eu sei que eu sou, né? Eu queria saber se ele sabe alguma coisa a meu respeito que eu não sei, né? Porque os que eu sei. Então nós não deveríamos nos melindrar e nos ofender com o que é verdade. Alguém fala, você tem pouca cultura. Eu tenho pouca cultura. Eu não sou doutor nesse assunto, né? Eu não estudei tão profundamente esse assunto. Eu preciso saber um pouco mais desse assunto. Então aquilo que você... E a vaidade que impede que você faça isso. Que você assuma o teu estágio adequado, ideal, o real, diante de uma determinada situação. Você sabe fritar ovo? Eu sou capaz de fritar um ovo, mas não sei fazer omelete. Omelete eu já não sei fazer. Um omelete simples capaz de fazer, mas se tiver complexo, eu já não sou mais capaz. Então, se eu começar a querer inventar coisa que eu não sei e querer parecer o que eu não sou, né, é da onde que vai gerar os milímetros lá na frente e que a pessoa tem dificuldade. Mas só queria pegar, claro. A Saborés falou uma coisa importantíssima aqui, que o mentor dela está falando, só não dá para maquiar a alma, né? Você pode esconder o físico, mas a alma não, né? O interior, o sentimento não tem jeito, né? Por isso que diz que os olhos são as janelas da alma, né? Pois é. E a gente olha para uma pessoa e vê se ela está triste, a gente consegue identificar ainda um pouquinho, né? Na sensibilidade, a gente olha e fala, nossa, parece que ela não está com brilho, isso e aquilo, apesar dela estar fisicamente linda, né? Clarissa. Só por curiosidade, a gente fez uma pesquisa no Instagram essa semana, perguntando, você se melindra com facilidade? E aí? A resposta foi 90% não se melindra com facilidade, e 10% que beleza! Todo mundo já superou isso, que beleza. Podemos desencarnar então, já rapidamente, porque não temos mais... E é interessante,
É interessante que você vê nos índios, por exemplo, os povos primitivos, né? Lá para trás, falamos de maquiagem, eles iam para a guerra, eles se pintavam, né, para parecer feroz. Às vezes ele estava com medo muito grande, mas ele passava lá uma tinta, não, agora vamos mostrar que eu sou valente, olha aqui, ó, pintado assim eu sou valente, mas ele não é valente, não tinha toda aquela valentia, né? A tinta era talvez para disfarçar aquilo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a vaidade. Isso, porque se nós cuidarmos da vaidade, prestar bastante atenção na questão da vaidade, nós vamos ter menos meninos, né? Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Conta pra gente aí, tô vendo que tem um monte de gente se manifestando aí. Conta pra gente o que o pessoal tá falando aí, como é que combate o melindre, hein? Sim. Como combate o melindre, Luiz Cláudio da Silva, por exemplo, falou que devemos buscar a oração, principalmente no momento da ocorrência. A Elda Petrin comentou que todos nós nos melindramos, somos ainda seres imperfeitos e o orgulho ainda reside em nós. Daí a importância do autoconhecimento. Reconhecer em nós essas dificuldades a serem trabalhadas. Mandar um abraço, aproveitar também para Elizabeth Pereira, para o Salomão Almeida, para Adélia Alves, para Yara Delanossi, para o Mauro Yagujima, quem mais? Verônica D'Angelo, Orlando Madeira, e Elizabeth Darmeto. Muito obrigado para você que nos ajuda a fazer o Semana Boa Nova. Nós estamos aqui transmitindo esse programa ao vivo, nesta manhã aqui, para que você possa também participar. Escreve para a gente aí, nos faz um post aí dizendo o que você está achando do programa, de onde você está nos assistindo. Liga para a gente, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Está aqui dentro, mas em outro local, em outra região, DDD 11 997-666-555. Tá? Também faz o seu post na internet e diz para a gente o que você está achando do programa aí. Saboleski, deixa eu fazer uma pergunta para você agora, que é uma situação que é corriqueira, que envolve o orgulho. O orgulho da pessoa não querer receber o que os outros falam, né? Porque às vezes nós somos melindrosos, né? E alguém chega para a gente e tenta de uma maneira construtiva nos instruir, conversar conosco, né? Demover esse sentimento da gente. Alguém chega para a gente e faz isso. E nós não damos atenção para essa pessoa. Nós não aceitamos. Essa pessoa não sabe o que está falando, não sei o quê, papapá. Nós não damos a atenção devida. Existem alguns outros mecanismos que a vida pode utilizar para nos chamar a atenção, para que a gente possa crescer moralmente quando nós não estamos dispostos a enxergar os nossos defeitos? Outro dia, eu conversava com o Edson Lorenzini. Um grande abraço para ele, por sinal. Deve estar na nossa audiência. Para a Elda Petrin também, que ontem ela falou de humildade, fazendo uma construção com a manjedoura. E foi muito bonito, até porque ela veio trazer esse orgulho que ainda reside em nós e que o Cristo já veio na manjedoura para nos ensinar humildade. Primeiro passo, né? Então, conversava com ele, numa frase que Joana nos colocou, que o amor convida, a dor exige. Como o melindre se trata de uma patologia, quando ela é exacerbada, visita-nos a dor. E a hora que a dor visita, a gente pede socorro. Porque vem todo mundo com um jeitinho, vai te falar isso, vai falar aquilo, mas você não aceita, mesmo que seja uma crítica construtiva. Você já passa para o julgamento. Não, ele está, né, falando isso, mas é dele, não é meu, é aquela coisa. Você renega. Então a vida vai nos levando. Como na nossa encarnação, o nosso objetivo é progresso, é progredir, é evoluir. E se a gente paralisar, a gente está perdendo a oportunidade da sublimação. E nessa paralisação vem a dor. Água parada apodrece. Então vem a dor nos visitar. E ela exige de nós movimento. E a hora que a gente passa a se movimentar, é onde a gente vai pedir socorro humildemente. A gente vai buscar a transformação. A gente vai buscar ações. E a gente, às vezes, na maioria das vezes, acaba dentro da casa espírita, que vai nos orientar, nos dar
todos os recursos, não só aqui quanto nas outras religiões também, nos dá os recursos para que a gente trabalhe todo esse interior nosso e passe a ter outros olhos de ver sobre o melindre, que é uma doença em nós. Você falou o melindre é uma doença em nós, mas agora há pouco, no início do programa, você citou que o melindre pode provocar doenças em nós. Provoca. Então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre doenças, manifestações no corpo físico que podem ser originárias do melindre. Não sou médica, mas eu li um pouco, porque tudo que nos vem trazer no estudo, nas perguntas e tudo, exige de nós o esforço de buscar, de ler, de poder entender. E a gente faz uma autoanálise, aproveitando, porque nós estamos encarnados e sujeitos às mesmas coisas. E aí depois você faz uma ponte. Nossa, aquela vez aconteceu isso, é porque eu estava assim, sugestionado a um melindre. Então, os médicos, os psicólogos e toda essa equipe que trabalha dentro disso, vem dizer que existe uma obstrução dos canais que levam à corrente sanguínea. E tudo isso, até trombo pode causar. Olha isso. Puxa vida, hein? Pode ter uma consequência pode muito mais séria. Pode ser uma consequência. Também há descargas hormonais que levam a problemas gastrointestinais, que levam a problemas renais e que levam a enxaquecas terríveis. Então, às vezes, nós nem sabemos a causa do nosso problema e está localizado num melindre. E aí, psicologicamente também dizendo, é a falta de entendimento moral. E nós passamos a estar fora das leis divinas, nós passamos a julgar, nós passamos a debater profundamente questões, até mesmo sem falar, mais internas, do julgamento e de tudo. Então, nós vamos adoecendo de todos os lados, físico, emocional e espiritual. Vai havendo manifestações do corpo. Agora, Saboleski, quero me aprofundar um pouco mais nisso, né? Como é que eu detecto? Como é que as pessoas podem detectar que elas estão se melindrando? Tem alguma chavezinha que vira aí no... Fala, você está começando a ficar melindrado. Tem alguma chavezinha? Por isso que existe a reforma íntima, né? Quando nós falamos de reforma íntima, é um entendimento do seu interior. Qual é aquele que te deixa? É uma autocrítica mesmo, você fazer uma autoanálise. Ele falou isso. Estou melindrada. Mas por quê? Se você não parar e pensar e autoanalisar, vamos lá em Santo Agostinho, todo final da noite passar tudo aquilo que eu fiz de bom continua e o que eu não acertei, vamos tentar. Então, se eu fico naquele melindre, naquela coisa de o dia inteiro remoendo aquele sentimento que vai fazendo, eu preciso parar. A oração é a melhor forma, mas também analisar o que ele me fez. E se fosse eu do outro lado? É o que a Clarissa falou. Preciso estar aqui, sair de mim, observar. Porque na maioria das vezes, somos nós que fazemos para o outro e a hora que vem, eu não aguento. Porque toda a causa tem um efeito, né? É uma característica, né, da nossa pouca evolução. É a nossa questão de nós sermos defensivos. Né? Quanto mais defensivos nós formos, menos evoluídos, né? Nós somos. Então, quando nós não nos permitimos sentir o que nós estamos sentindo, essa é a grande questão. Eu não posso sentir isso daí, então não me permite sentir. Por que não me permite sentir o que eu estou sentindo? É porque eu faço julgamentos. É porque eu acho que quem sente aquilo, que está errado. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele falou, né, que nós tínhamos que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Né? Porque com a mesma medida que nós medimos, nós seríamos medidos. Então, quem é que nos mede? É a sociedade? Não, somos nós mesmos. Se você acha, por exemplo, que uma criança que esse ano não vai acontecer, mas chega no final do ano, a criança não foi bem na escola e foi retida, não passou de ano, né? E se você julgar que a culpa foi da mãe, que não cuidou, que não ficou olhando aquela criança e tal,
se um dia que isso acontecer com você, com o teu filho, você vai se julgar e você não vai se permitir sentir o que você está sentindo. Falando, não, puxa vida, eu fui relapsa, né? E às vezes não tem nada a ver. Você julgou errado, a mãe não teve culpa nenhuma. E você também não tem culpa nenhuma naquela situação. Só que você não se permite sentir aquilo. Então você tenta mascarar, você tenta fugir daquele assunto. E essa fuga do assunto, quando você não... Qual seria o ideal? Vamos supor que você me falasse alguma coisa que eu não gostei. O ideal seria que eu imediatamente dissesse para você, Toríbio, sabe que eu não gostei do que você me falou? Não gostei. Aí sempre, mas por que você não gostou? Porque você falou isso. Talvez esclarecesse e você tinha razão, ou você não tinha razão, né? E seria resolvido ali, mas eu não falo. Eu não falo porque a sociedade não permite que eu diga para você, eu não gostei do que você falou. Eu só fico ressentido, porque uma das características do melindre é você ressentir, né? Ressentir constantemente. Hélio, mas você está fazendo um comentário que eu queria até pedir a opinião de você. Você está fazendo um comentário que está me levando a pensar aqui o seguinte: é possível que uma pessoa em estado normal receba a influência de alguém, de um espírito, por exemplo, no sentido de que ela se sinta, ela fique melindrada. Então, por exemplo, estou aqui do lado da Clarissa, né? Estamos aqui trabalhando, vem aqui um espírito e fala assim, olha a Clarissa, né? Está fazendo acompanhamento pela internet aqui, né? E eu vou ficar melindrado com isso aqui. Eu quero fazer o acompanhamento, coisa desse tipo. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer e ela mas tá fazendo. Eu tenho inveja dela. Mas aí eu estou recebendo influência de alguém, de uma entidade aqui. Eu quero contrapor ao que você está colocando, que você está afirmando, que a pessoa sente, que ela está melindrada, etc. Tal. Mas tem uma influência, tem aí uma obsessão a caminho que está fazendo acontecer um melindre. Então eu pergunto para vocês, né, como é que a gente combate um melindre desse, que a pessoa nem sequer sentiu, ela não sabe que ela está sob um efeito obsessivo. Tem aí um espírito fazendo uma obsessão em cima dela. Como é que combate? Eu não estou combinado com você não, viu, Clarice? Que bom. Aliás, você é um amor de pessoa, Clarice. Gosto muito do teu trabalho. Mas foi o que nós falamos no início do programa, né? Que o Espiritismo vem em socorro, né? Porque a Samuel também falou a respeito do Livro dos Espíritos, que fala que nós somos muitas vezes comandados, né? Pelos espíritos encarnados que influenciam as nossas decisões, né? E eles influenciam mesmo, não um pouquinho só, não, é muito. Eles ficam o tempo todo estudando as suas ações e interagindo com você, sem que você perceba, de dando os toques. Assim como você tem os toques de quem gosta de você, dá os toques para você evoluir, tem quem não gosta e dá os toques para você quebrar a cara, como se fala popularmente, né? Eu vou pôr uma questão aqui. Influenciar é potencializar aquilo que existe em nós. Eles não conseguem trazer aquilo que nós não temos. Perfeito. Por mais que eles estejam do nosso lado, como estão, eu lembro quando o Chico falou que para cada um bom, nós temos 7 que estão no aprendizado. Que ainda não são bons. Que estão no aprendizado, né? Porque a gente nunca... eles estão no aprendizado, então, é aquilo lá, é potencializar o que tem em mim. Por isso que eu falo assim, Joana nos diz que quando nós batemos uma porta, não fomos nós, já foi uma legião. Perfeito. Bom, nós estamos aqui ao vivo falando sobre melindres e está do outro lado da linha aqui com a gente o nosso companheiro Marinho. Bom dia, Marinho, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. Bom dia, Toríbio. Bom dia a nossa querida companheira, convidada, Maria, que está nos ajudando hoje. Bom dia aos ouvintes, a toda a equipe. É com alegria que estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do Semeando Boa Nova, Toríbio. Marinho, é muito bom estar com você. Nós estamos falando sobre o melindre, sobre esse sentimento que não é nobre, evidentemente, mas que, como eu quero aqui usar até a expressão que a gente está usando aqui, que é comum, né? É comum, ele existe, né, na vida das pessoas. Como é que a gente pode fazer para combater o melindre, hein, Marinho? Olha, Toríbio, não é à toa que nós programamos esse tema para uma edição do Semeando a Boa Nova, porque realmente é uma coisa muito difícil, sabe? Se nós pensamos que nós temos 3 elementos na alma humana, não é? Que é a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, a capacidade de querer, né?
o pensar, o sentir e o querer precisam estar em equilíbrio para que a gente consiga, de alguma maneira, administrar essa questão do melindre, que ele é essencialmente do sentir. Nós não conseguimos mudar o que nós sentimos. Nós conseguimos mudar o que a gente pensa, a gente consegue mudar o que a gente quer, mas o nosso sentir, ele representa uma força autêntica da alma da gente, né? Nós sentimos amor, nós sentimos raiva, nós sentimos orgulho, faz parte da alma humana aquele sentir, não é? O que nós conseguimos fazer, Turíbio, é, ao longo do tempo, evoluirmos a nossa capacidade de sentir através do amor, que é a chave, que é a essência, que vem lá dos primórdios do cristianismo, é a proposta do Cristo, né? E nós conseguirmos amar o nosso semelhante, né? E de tal maneira que a gente consiga, à medida que nós estamos aprimorando a nossa capacidade de sentir, nós vamos conseguindo amar mais os outros e amar menos a gente mesmo. O melindre, ele, como foi dito muito bem aí pelos nossos companheiros, ele é filho do orgulho, né? Mas ele tem uma característica, Turíbio, que é muito curiosa. Nós temos a capacidade, nós temos o orgulho, nós temos o melindre, mas a gente acha que não tem. É uma coisa curiosa, quer dizer, nós não reconhecemos que nós somos orgulhosos, nós não reconhecemos que nós somos melindrosos. E até irônico, porque quando a gente tem uma manifestação de melindre e alguém nos chama a atenção construtivamente, né? Puxa, você ficou melindrado? A gente fica melindrado porque alguém disse que a gente é melindrado, melindroso. É muito interessante como que esse mecanismo funciona, não é? E o que a gente percebe, e já foi citado aqui também pela Maria, a proposta de nós analisarmos, nós precisamos desenvolver, através dos outros elementos, que é a capacidade de pensar e a capacidade de querer, administrar esse sentimento de uma maneira melhor, a gente conseguir lutar contra esse sentimento, que ele é tão autêntico, tão espontâneo, que ele está sempre lá dentro da gente, ele se manifesta como ele é, não é? Agora, às vezes a gente esconde, a gente não quer reconhecer que tem, às vezes a gente não esconde, mas não há dúvida, é somente um trabalho interior, somente um trabalho íntimo, profundo, usando a vontade, o querer, usando o nosso raciocínio, que é o pensar, que nós vamos devagarzinho transformando esse sentimento para um sentimento que a gente procure amar mais o semelhante e a gente se preocupar menos com aquilo que a gente deseja, sabe? Vamos lembrar dos filósofos gregos antigos, né? Da época de Sócrates, o conhece-te a ti mesmo, né? É essencial, é fundamental que a gente saiba que a gente tem isso, né? Nós ouvimos às vezes dizer que para que um doente se cure, ele tem que reconhecer que ele tem a doença. Se ele nega que ele tem a doença, ele não vai ser curado. Então, nós começarmos todas as vezes que alguém nos aponta que a gente se melindrou, ou todas as vezes que a gente sente que alguma coisa não está bem, que a gente, através do conhece-te a nós mesmos, né? Vamos nos conhecer, que nós conseguimos analisar, puxa, será que isso é melindre? Será que eu estou assim? Não é? Quer dizer, você está sugerindo que as pessoas se autoavaliem para combater o melindre, é isso? Não tenha dúvida, é a proposta da reforma íntima, é a proposta da gente se conhecer, é a proposta da vontade de melhorar, da vontade de superarmos aqueles sentimentos que ainda brotam naturalmente, espontaneamente da nossa alma, né? É um processo evolutivo. Ok, Marinho, muito obrigado pela sua participação aqui no Semeando Boa Nova, um bom dia para você aí e agradeço muito você ter vindo aqui com a gente, viu? Obrigado e bom trabalho a todos nós. Obrigado. Aí, muito obrigado, Marinho, nosso companheiro Marinho esteve com a gente aqui ao vivo, né, fazendo uma entrada e nos dando bastante esclarecimentos.
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas antes, como é que nós estamos aí? Muita gente se manifestando aí? Tem sim, Turíbio. A Yara Delanossi, por exemplo, Yara Delanossi comentou que a gente tem que aprender a ouvir, porque se a gente aprende a ouvir, a gente vai ter grandes aprendizados. Claro, a gente não pode se melindrar nos comentários, né? Aí ela falou até difícil aprendizado, e deu uma risada, e realmente é um difícil aprendizado para nós, né? Uhum. Aproveitar e mandar um abraço para Ivana Galindo, Sandra Bronson, Olivia Santos, Lourdes Melo, Esmeralda Alcade, Érica Reps e a Márcia Duarte. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Nós vamos ter que dar uma paradinha aqui agora, mas a gente volta já já. É só as inserções aqui dos nossos apoiadores e a gente já volta em seguida. Mas antes, vou deixar uma pergunta para a nossa querida Maria Saboleschi. Saboleschi, qual é o risco do melindre para um grupo religioso? Um grupo religioso que tem boas intenções. Pode acontecer alguma coisa com esse grupo? Quando os trabalhadores lá, os dirigentes se melindram? Você vai responder já já. Você que está com a gente aí na nossa audiência, está nos assistindo aí, manda a sua pergunta para a gente, faz o seu post aí. Vamos aguardar o seu comentário. Nós voltamos já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o Semeando a Boa Nova.
hoje com o tema melindres. A nossa convidada aqui hoje é a nossa querida Maria Aparecida Saboleski, que está com a gente falando desse tema tão instigante, tão interessante aí, para a gente entender um pouquinho mais. Lembro também que esse espaço do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que trabalha com infraestrutura, trabalha com a construção civil. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Torcisão, que vale a pena, dá uma passadinha no site da Torcisão. Evidentemente, você não vai digitar o tio do ON e vai escrever Indi de Indústria. Então, você vai colocar www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Bom, hoje nós estamos falando sobre melindres. Está com a gente a Maria Saboleski. Sábado que vem, nós vamos falar dos desafios da terceira idade na atualidade, com o nosso companheiro Sérgio Marinotti, aqui do Núcleo Espírita O Semeador. E todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita. Aliás, são 2 livros por programa, que são ofertados pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Saboleski, eu tinha deixado uma pergunta para você antes da gente ir para o nosso intervalo, que era em relação aos riscos que o melindre pode trazer para grupos religiosos que são bem intencionados. Aliás, pode acontecer ele ter melindre dentro de um grupo religioso? Numa casa espírita pode acontecer? Naturalmente. Se o melindre, como o próprio Marinho falou, é um sentir ainda da alma, e ainda nós somos invigilantes a esse sentir, e trazemos em nós, né, essas características ainda do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e o melindre vem. E se nós temos que o melindre são conflitos que trazem divergências familiar, no trabalho, em tantos lugares, é lógico que as traz também num grupo religioso. E essas divergências vão corroendo e podem destruir um trabalho, né? E até porque somam-se conosco outros espíritos que têm ainda essa vontade de ver um trabalho destruído. Então, dentro de tudo isso, quem coordena, quem dirige, precisa ter olhos de ver profundos. Sentir mais de perto, né? Porque o trabalhador, o médium também, tem essas influências mais ainda, porque ele tem uma amplidão maior do seu corpo perispiritual e de aproximação, e se o médium não for super vigilante, ele pode dar essas questões e sentir melindrados e pôr um trabalho lindo a perder, né? E bom, não só no centro espírita, mas em todas as casas religiosas. Deixa eu dar uma informação para você que está nos assistindo. Dá a sua opinião para a gente, diz o que você acha disso, liga para a gente. 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Prefixo internacional 55, se você está fora do Brasil. DDD 11, se você está fora de São Paulo. Deixa o seu post na página do Facebook aí, dizendo o que você pensa, como você combate o melindre. Conta pra gente, nós estamos aguardando o seu contato. Inclusive, Turíbio, eu queria comentar. Deixa eu só, para não esquecer, Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, ele tem uma página que fala sobre murmúrios. Bichinhos, né? Ele chama bichinhos. Esses bichinhos, ele trata desse assunto. Porque diz que os bichinhos, ele compara uma árvore, né? Que é uma árvore que ela aguentou raios, aguentou trovões, aguentou tudo que foi ataques externos, e ela nunca caiu. Mas os bichinhos que começaram a corroer a sua raiz e ninguém via, quando percebeu, veio uma ventania, derrubou a árvore, aparentemente sã. Olhando, ela estava boa, mas ela caiu. E ele compara o que ele fala sobre o murmúrio, que dos comportamentos do melindroso é murmurar, né? A Saboleski falou inicialmente, a Saboleski disse que aquele que grita é fácil de você se defender dele, mas o que murmura? Aquele que fica falando para quem está do lado, ele não fala para quem pode resolver a questão, ele fala para quem está do lado. Você não acha que está calor?
Você não acha que tinha que ter ligado o ventilador? Você não acha que tinha que ter feito? Você não acha que ele está falando muito alto? Você não acha que ele está falando muito baixo? Para quem está do lado. E não fala para quem pode resolver o problema. Ele fala, e aquele que está do lado comenta com o outro. Ele está falando muito baixo, ele está falando muito alto, ele está muito calor, está muito frio. Você não acha que está demorando muito? Você não acha que essa cadeira é desconfortável? Esses murmúrios todos dentro do grupo derrubam o centro espírita, derrubam uma empresa, viu? Isso chega a derrubar uma empresa, derrubar uma empresa uma empresa comercial e derruba, o murmúrio derruba, porque esse tremor, o murmúrio ele faz uma vibração assim que ele vai destrutura as bases e quando cai de vez, né? Eu quero fazer uma colocação aqui, só um minutinho. Claro. Que a gente tem que estar atento, principalmente no trabalho que está elevadíssimo, que tem uma condição de ajudar muito. Alguns irmãozinhos encaminham seres, nas nossas imperfeições humanas, exatamente que é muito melindroso, ou muito isso, muito aquilo, para ir disseminando a discórdia, né? Sim. Por isso minando o relacionamento. Ele vai disseminando, e às vezes a pessoa que está fazendo também ela nem se percebe, porque ela ainda não tem noção daquele ato. Então é como ele falou, esse murmúrio aqui, ali, por isso que tem que parar em nós. Chegou, olha, eu acho que você tem que falar com o dirigente. Sim. E deixar ali, porque cada um vai disseminando, quando nós vemos, derrubou a árvore bem construída. E nós temos a árvore do Evangelho, que é o sustentáculo da nossa caminhada. E essa árvore está plantada em todos os lugares, nessa casa espírita, em todos os lugares. E nós não podemos deixar que essas coisas também nos atinjam e que nós possamos levar à frente. Que pare em nós. E tem que levar, sabe, mais que isso, mais que já está falando, tem que levar a pessoa. Se ela não tem coragem de ir falar, você tem que tomar a iniciativa. Fala, espera um pouquinho. Chama a pessoa que é encarregada de ligar o ventilador, fala, vem cá, ele está dizendo aqui que ia ligar o ventilador. Você podia ligar, porque está calor, sabe? E você vai colocando a pessoa, para tomar decisões, para ela poder começar a falar. Aí você corta ali, porque se você não fizer isso, ela vai continuar falando. Ela fala para você, ela fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. E ninguém liga o ventilador. E no outro ninguém vem porque está calor, sabe? E assim derrubam uma empresa. E já vi empresas grandes caírem. Equipes de futebol, por exemplo, é muito comum. Começa a ficar vitoriosa a equipe. Quem quer destruir, o que faz? Você começa a falar de alguém que é da equipe que não está sendo citado, né? Aí estão falando que é o técnico, quer dizer, ninguém está falando de você. Você que agarra todas as bolas lá, você agora, ninguém fala de você, está falando só do outro que marca gol, sabe? E aí ele começa a falar, e ele começa a ficar, aí se fala de quem agarra, do goleiro, aí não fala de você que marca o gol, não fala de você que passa a bola. E aí, quando você começa, aí você vai destruindo, e quando você vê, a coisa... O que eu acho que é importante a gente refletir, o que define uma instituição séria, religiosa? É a fraternidade entre as pessoas, é a comunhão de pensamentos, a comunhão de ideais. E é isso que vai atrair o auxílio da espiritualidade séria e que se interessa que o amor se faça presente. A partir do momento que o grupo tenha intrigas entre eles, a partir do momento em que o grupo tenha divergências pessoais, personalismos presentes, essa espiritualidade que auxilia, essa espiritualidade que ampara, essa espiritualidade que tenta ajudar, mas não consegue, ela se afasta. E aí que a instituição realmente, ela passa, como a gente comentou aqui, ela passa a se decair, né, no moralismo presente. E como que o melindre pode ocorrer numa casa espírita? É uma posição mal colocada, alguém que se ressente porque não teve o trabalho reconhecido, trabalho voluntário, alguém que vê uma opinião contrária de outra pessoa e não gosta, ou alguém que recebeu uma crítica construtiva e não concorda. Enfim, são diversas formas e facetas que o melindre pode ser despertado, né? Em todas as pessoas, desde o expositor, o médium, aquele que está mais envolvido nas atividades operacionais, aquele que frequenta o centro espírita, ou os seja... dirigentes.
Como os a dirigentes. Sabolete está lembrando aqui. Então, são de diversas maneiras que o melindre é excitado na pessoa, e o problema é quando isso acaba virando diz-que-me-disse, intrigas, e isso afasta os espíritos que buscam nos amparar na tarefa, e a gente quebra aquela harmonia entre as pessoas, aquele amor, a fraternidade que tem que ser o elemento principal de um grupo, para que ele possa produzir bons frutos, né? Muito bem, nós estamos aqui falando sobre melindres. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Tem avisos para dar para os nossos ouvintes, redes sociais? Conta para a gente aí. Temos sim, Você olha. que faz o acompanhamento geral aí. Deixa eu mandar um abraço antes dos avisos, Turíbio. Para o Davi Orico, para Mariana Costa, o Du Araújo, Sandra Bronson, a Cida, a Eunice Marqueto, a Regina de São Bento do Sapucaí, Solange, Roseli Bastin, Alessandra Godoy, o Edson Domenichelli e o Edson Lorenzini. Dá um abraço para todas as pessoas também que estão acompanhando o programa. Ótimo. E de recados, a gente vai ter, Turíbio, no domingo, dia 13 de dezembro, às 10h30 da manhã. Domingo, o próximo, não amanhã, o próximo. Sem ser amanhã, o próximo. Vai ocorrer aqui no Núcleo Espírita O Semeador o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. O convidado é o Aderbal Sereno e o tema é Refletindo sobre Relacionamentos Conjugais Difíceis. Olha o tema, Refletindo sobre relacionamentos conjugais difíceis. Aliás, pergunta, tem algum que é fácil? E a pessoa, para acompanhar, Toriba, ela precisa entrar no Facebook do Núcleo Espírita O Semeador, né? Sim. E nesse momento, aí, às 10h30, vai ter lá a transmissão ao vivo desse... Às 10h30. E participa, as pessoas participam também, né? Muito bem. Então, domingo que vem, você está convidado às 10h30 da madrugada, entrar aqui, entrar lá na página do Núcleo Espírita Semeador e acompanhar o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar com esse tema tão importante, né? Muito bem, quero lembrar você que nós estamos falando sobre melindres, estamos aqui ao vivo, diretamente do Núcleo Espírita O Semeador, com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que já está aí há mais de 25 anos no ar. E à tarde, às 18 horas de hoje, esse programa estará sendo reprisado no YouTube e também na Web Rádio. Aliás, o Web Rádio você precisa ouvir sempre, viu? Passa por lá, depois você conta pra gente o que você achou da programação. www.webradio.osemeador.org. Muito bem. Liga pra gente, 997-666-555. Se você preferir, faz um post na internet dizendo o que você acha do nosso programa, o que você está achando desse tema. E responde, como você combate o melindre? Saboleschi, o melindre pode ser estimulado. Nós estamos falando do melindre que chega num grupo religioso. Mas os espíritos podem estimular. No grupo religioso não tem uma proteção? Não tem ali quem protege? Não tem mentor ali para evitar, entre aspas, o ataque da espiritualidade aí inferior aí? Em primeiro lugar, nós estamos falando de uma desarmonização numa casa religiosa. Então, a gente falou muito dos dirigentes, até porque quando nós colocamos o dirigente que está num trabalho todo, sempre é necessário pontuar a importância do trabalho de cada um. Independente se seja aquele que recebe no portão, que ele é o cartão de visita com seu sorriso, ele é aquele que serve um café, uma água, tudo são elos de corrente necessária para uma produção de um trabalho bem feito. Não há hierarquia, não há um superior que o outro, somos todos iguais. Se um veio com o dom do ser o orador, o outro veio com o dom de atendimento, do passe, o outro veio com outro dom, mas é a comunhão desses que se faz a corrente espiritual e o trabalho ser bem feito. E, independente da sua condição. A gente fala assim, às vezes alguém fala para mim, eu sou uma porta, não vejo nada. Eu falo assim, mas você é um médio de sustentação. Esse é importantíssimo dentro de um trabalho, aquele que está na sustentação. Então a importância é de todos. Agora, tem como a gente evitar... Inclusive, né? Deixa o Hélio só para reforçar o que ela está dizendo, Paulo, numa suas epístolas, ele fala desse assunto, ele fala sobre os dons espirituais, né? Que nenhum dom espiritual é mais importante que o outro, que o pé não é mais importante que a mão não é mais importante que o ouvido, enfim, que todo grupo é importante. Paulo, você vê que isso é tão antigo nos grupos religiosos, que Paulo já teve que socorrer
Se eu não me engano, essa situação já existia. Já existia lá, né? Bom, E agora, respondendo a sua pergunta que eu não respondi. Você perguntou se existe a influência para trazer algo que possa... a discórdia, o melindre ali, né? Por quê? Vamos pensar assim. A casa tem a proteção espiritual, tem o mentor, tem tudo. Mas quando eu faço parte, eu sou um elo da corrente, e eu abro esse elo, eu posso trazer influências. E essa influência pode ser amenizada e contornada se nós tivermos toda a atenção e contornar. Mas se nós fizermos os murmúrios e continuar, tudo bem. Mas nós podemos. Eles trazem, mas a espiritualidade maior vai indicar alguém para que o mentor vai chegar, e aí nós vamos inviabilizar essa pessoa, colocando a fraternidade, o amor, envolvendo ela para que ela não seja suscetível a essas partes e volte a fechar o elo da corrente. Okay. Clarissa, nós temos perguntas de ouvintes aí, como Temos é que nós estamos? Conta pra gente. Bastante perguntas, então, temos. Vamos lá. Antes, eu só quero fazer um comentário da Leila Velar, que ela colocou um ponto bem interessante. A importância do estudo. Então, a gente falou da oração e do estudo também, para esclarecer esses irmãos enfermos da alma, que com sentimentos inferiores destroem amizades, trabalhos, empresas e tudo que veio pela frente. O estudo esclarece e liberta essas almas do poder de destruição através do melindre. Eu queria pontuar, que realmente o estudo liberta a nossa alma e nos ajuda muito. A primeira pergunta é do Rogério PH Quadros. É muito interessante. Ele pergunta se na parábola dos trabalhadores da última hora, se os primeiros trabalhadores ficaram com melindres dos trabalhadores da última hora. E aí, Maria? E aí? Ficaram com melindres? Será que ficaram com melindres? Os primeiros dos últimos? Mas sabe o que acontece? Quando Jesus faz essa parábola, é muito interessante. Aliás, Jesus é o pedagogo por excelência, é o médico por excelência. Os trabalhadores da primeira hora que Jesus se referia foram os profetas e todos aqueles. Já não estavam com o da última hora, que somos nós. Nem conheceram. Nem conhecemos, né? Estamos nós aqui, olha, implorando, me dá um trabalho, Senhor, porque eu sei que agora é necessário. Eu estou começando a aprender, estou começando a entender e rogo por um trabalho, né? Então, dentro dessa parábola, eu, na minha pequena opinião, não encontro melindres, até pela falta de encontro entre eles. Talvez, né? Rogério, talvez os da última hora ficassem melindrados graças à primeira. Né? Tem mais perguntas, Clarissa? Temos. A Sandra Bronson pergunta se o melindre pode ser causa de uma má educação na infância. Ele pode vir da infância? Assim, Maria, penso assim, nós podemos, dentro de uma família, onde os pais, é lógico que eu sempre respeito muito os pais e tudo, mas quando nós fazemos diferença entre irmãos e tudo isso, nós vamos construindo uma psicologia fraca, pode ser, mas não é culpa de ninguém, é sempre dentro do aprendizado de cada um, né? Clarissa, mais perguntas? Hélio, a próxima pergunta é do Júnior de Santo André. O melindre pode desencadear um processo depressivo, podendo levar ao suicídio? Ele leva sim, ele pode não, ele leva, ele começa tudo por aí. Porque quando a pessoa não se permite sentir o que está sentindo, e ela sente, como o Marinho até lembrou bem, é uma emoção, a emoção é mover, ele vem de fora para dentro, você é movido por um sentimento, por uma emoção. E quando você é movido por aquilo, se você não se permite sentir aquilo, se você acha que aquilo é feio, que você não devia estar sentindo aquilo, e você não quer que ninguém saiba que você sente aquilo, você começa a esconder aquilo lá, é um convite muito grande para levar ao suicídio. Porque um dos comportamentos suicida é ele esconder a intenção dele. Ele esconde, ele começa a fazer tudo sorrateiramente para que ninguém perceba. Porque ele sabe que se alguém falar alguma coisa para ele, pode demovê-lo da ideia. Então, a grande arma que nós temos, a grande ferramenta que nós temos é de falar. Né? Aliás, o Ramatiz fala muito sobre isso. Todos você tem que falar. Fala, porque se você falar, alguém grita. Né? Se você falar alguma palavra, alguém vem virar em teu socorro. Fala, não, isso não é tão feio assim, isso não quer dizer nada.
Ou de fato, isso é muito feio, mas dá para corrigir, dá para se acertar. Então a questão é falar. E o melindroso não fala, né? Logo no começo do programa, a Sabolex falou assim, esse que é o perigo, quando ele não fala e ele começa a sabotar. Primeiro sabotar ele mesmo, uma autossabotagem. E depois ele começa a sabotar a instituição onde ele participa, as pessoas com quem ele convive. Aí ele sabota todas as pessoas que podem ajudá-lo. Porque ele não fala, ele não diz o que ele precisa. Como é que você vai ajudar uma pessoa que não fala o que precisa? Né? Então isso aí pode levar ao suicídio, sim. Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, lembrando a você que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma empresa de materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone da Casa Rossi, 4451-7950. Repetindo para você anotar aí, 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Programa de sábado que vem, receberemos aqui o companheiro Sérgio Marinotti com o tema Os Desafios da Terceira Idade na Atualidade. E hoje estamos falando sobre melindres com a Maria Saboleschi. E Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Tem mais gente falando aí. Sim, tem a Bel D'Amico, que ela comenta sobre essa questão de conflitos na Casa Espírita, que a gente falou agora há pouco, do livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro bem interessante, que vale a pena conhecer para a gente avaliar essas características sutis que são capazes de destruir um trabalho. E Turíbio, a última pergunta que o Hélio falou, ela veio do WhatsApp. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes, que geralmente às vezes a gente fala pelas redes sociais, mas que a gente também tem um canal do WhatsApp. Né? Então eu vou... Qual que é o número? 997-666-555. Então depois eu posso repetir. E é um canal bem interessante, porque você interage ali de uma maneira muito carinhosa com a nossa equipe, né? Então vamos usar esse canal também, se vocês quiserem, para fazer as perguntas, comentários, que vai ser muito bem recebido por nós. Quer dizer, você pode ligar no 997-666-555, pode mandar mensagens via WhatsApp, 997-666-555. Pode também postar o seu comentário lá na página do Facebook Live que você está assistindo. Coloca lá o seu comentário, diz o que você está achando do programa, de onde você está assistindo. Chama os seus amigos para participarem, ou seja, abre uma sala de vídeo aí da sua página no Facebook Live. Interage com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos dizer quem são os 2 ouvintes de hoje que ganharam os livros do dia. Saboleschi, temos como evitar despertar o melindre nas outras pessoas? Temos. Nós vamos buscar lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é a caridade segundo Jesus nos trouxe, né? Que é a benevolência para com todos, indulgência, que é o entendimento, e o perdão das ofensas. Quando nós usamos a tolerância para com os nossos irmãos, compreendendo, trazendo, sendo indulgente com os erros, né, que nós também os temos, e perdoar, né, nos auto-perdoar, perdoar os irmãos, nós vamos estar praticando a caridade no seu sentido real. E aí nós formamos a harmonia e a fraternidade. A Clarice pôs bem a resposta da Leila, que nos trouxe o estudo. Nós temos que dizer, como falou também do suicídio, que na Casa Espírita nós temos o atendimento fraterno, onde você pode sentar, conversar e pôr as suas preocupações, os seus medos, tudo. Ali no atendimento fraterno, quem vai estar te atendendo vai ter a proteção do mentor e a orientação. E vai te dar alguns caminhos, que aí você aceita e vai trazendo. Aí tem os passes, que são um tratamento espiritual e magnético de suporte maravilhoso, onde você renova as suas forças. André Luiz fala que o passe é uma chuva que limpa todos, né, esses sentimentos. E aí você começa a assistir as palestras, a ter a boa leitura, e você vai se transformando, até que você vai para o estudo. E o estudo é um caminho sem fim. Você está estudando. Quando eu entrei aqui agora, hoje, eu fiquei impressionada vendo a Naíra ali, debruçada no estudo. Aí ela falou, hein? A dúvida que ela estava. Eu falei assim para ela, puxa, eu entendia isso de ectoplasma. Aí ficamos conversando um minutinho. Eu falei, a hora que você tiver a resposta, por favor, me passa, para ver
a importância do estudo, porque quanto mais nós estudamos, mais nós vamos nos conhecendo. E aí nós vamos sanando as nossas dúvidas, e vamos crescendo. E a gente acaba vendo nas entrelinhas esses ensinos. E o Décio Norberto falou tão bonitinho outro dia para mim: a doutrina dos espíritos é um binóculo que nos faz enxergar quem nós estamos seguindo. Então eu achei de uma profundidade, porque não há erros, mas às vezes a gente está com um binóculo meio embaçado. E ele está assistindo você aqui, dizendo que está muito bom ouvir você hoje. Eu me arrepio. Nós conversamos outro dia pelo um bate-papo de estudo com a Rosinha também, que é uma grande amiga. Então, esse binóculo que ele me trouxe, você vê, num papo, num estudo, ele falou: o binóculo que nos leva a ver quem nós estamos seguindo. E quem nós temos que seguir é Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, né? Bom, Hélio. É importante a gente lembrar, né, que nós temos, o conhecimento tem 3 fases, né? Inicialmente, nós somos assim inconscientemente ignorantes. E depois nós vamos ser conscientemente ignorantes. E depois, na terceira fase, quando nós começamos a saber o que é que nós não sabemos. O tanto que a gente sabe e o tanto que a gente não sabe de um assunto. Aí quem nos socorre nessa hora é o Bezerra de Menezes, que ele fala assim, que a virtude que nós temos que perseguir para combater todos os nossos defeitos é a humildade. Porque ninguém humilha um humilde. Né? Quer dizer, ninguém humilha um humilde. Então, se você perseguir, na fala do Bezerra, se perseguir a humildade, você vai saber o que você vai ser conscientemente ignorante, ou seja, você sabe o que você sabe e o que você tem para saber a respeito de um assunto. E sempre o que você tem para saber a respeito de um assunto é muito maior do que o tanto que você sabe. Então, portanto, você se aproxima muito mais de quem não sabe nada do que você tem para saber, né? Então isso é uma questão, então isso só é a humildade que vai te trazer essa condição. Aí o Bezerra insiste muito nesse ponto, e é fundamental: ninguém humilha um humilde. Então, se você for humilde, se você desenvolver humildade, você jamais vai se melindrar com as coisas, né? E tem uma questão muito interessante, que Emmanuel vai nos colocar, que a humildade é uma das últimas virtudes que nós conquistaremos. Tá aí, né? A humildade é a última, hein? Ô Saboleschi, nós temos como evitar melindres nas outras pessoas? Tem como a gente evitar de deixar uma pessoa melindrada? Sim, nós temos que usar da gentileza, do bom senso, das palavras elevadas, né? Para que ela não se sinta... Não ferir a pessoa. Não ferir, porque quando nós sentimos que alguém, né? E às vezes até o nosso silêncio, um sorriso, um olhar carinhoso, já faz com que a pessoa se sinta mais confortável. E às vezes, se ela quiser falar, nós olhamos e falamos, né? Sorrimos e saímos, né? Sem tocar na ferida. Porque o melindre é sempre uma ferida aberta. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, até um serviço de utilidade pública aqui do Semeando a Boa Nova. Agora há pouco a gente falou aqui das pessoas que estão no estado mais desesperançoso e que estão melindradas e podem chegar até o suicídio, etc. Tal. E a gente falou aqui, a gente sugeriu, não, procura o atendimento na casa espírita, mas as casas estão fechadas, as casas não estão atendendo. Vocês têm informações de casas que estão atendendo de alguma maneira, fazendo um atendimento fraterno mesmo que remotamente? Desde que remotamente quase todos estão fazendo, né? Presencialmente, e também tem algumas casas fazendo Renascer, por exemplo. O Grupo Renascer? O Grupo Renascer está tendo um atendimento... Aos domingos? Aos domingos e às terças-feiras. A domingo que hora? Domingo às 6 horas da tarde e às terças-feiras às 20 horas. Então está tendo, inclusive eu tive essa semana lá, fazendo palestra lá. Os irmãos romanos também estão com um atendimento de Grupo Espírita Irmão Romano em Santo André. Santo André, às Bom, terças-feiras. E se precisar também, em horário qualquer hora, 24 horas do dia, 188 no CVV, né? E tem a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, com o irmão nosso aqui, aliás,
também trabalha aqui nesse programa, né? Lá no Geraldo Ferreira, os atendimentos fraternos estão sendo feitos por telefone. As pessoas podem ligar lá. E nos horários que o trabalho... No horário em que o trabalho aconteceria. Então, por exemplo, na segunda-feira à noite, às 7 horas da noite até às 8. Na quarta-feira, às 20 horas até às 21. E aos sábados, hoje, das 15 às 16. Então, você anota o telefone aí, 4425, a Clarissa vai colocar na nossa página aí, 4425 7096. 4425 7096 é o telefone de lá. Você não está sozinho, né? O Seara das Fraternidades continua com o trabalho da desobsessão de segunda-feira, que não é feito presencial, mas é feito as vibrações. Então é só dar o nome, estará lá ligado. E também toda quarta e sexta a palestra, a prece, que nos eleva por demais, né? Então aí você ouve a subida vibratória, a prece que é feita, e depois a palestra e as orientações para que a gente se prepare depois. No dormir, que a equipe vai passar e nos dar os atendimentos necessários para o nosso restabelecimento. Então, tudo isso tem, as casas estão fazendo online, uma bênção, todo mundo tentando se confraternizar para que nós mantemos o equilíbrio, principalmente nesse tempo de isolamento, em que nós nos sentimos, às vezes, tão fragilizados, né? Nesse tempo de pandemia, em que nós estamos longe até dos nossos familiares, os abraços não são mais permitidos, mas esse aprendizado está sendo tão grande, tão grande, tão grande, que está fazendo com que a gente volte para o nosso interior e descobrindo nas coisas simples a verdadeira felicidade. Parece que tem ouvintes aí falando de casas que estão também funcionando. É isso, Clarissa? O Edson Domenichelli, ele comentou do Joana de Ângeles, que está fazendo atendimento fraterno online. A Clarissa está postando o telefone do Geraldo Ferreira com atendimento fraterno por telefone. Muito bem. Eu recebi agora aqui uma comunicação, nós estamos sendo assistidos lá em Piracicaba, viu? Piracicaba, aqui, lugar bonito de São Paulo. O Sidney está lá em Piracicaba. Mas nos assistindo. Sidney, um abração para você. Se nós víssemos aí, uma irmã também estava lá em São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí, já falamos aí. Muito bem. Saboleski, você poderia citar alguma coisa do dia a dia aí que mostre que nós estamos agindo com um certo melindre? Eu dei um exemplo da Clarissa aqui, só uma coisa muito simples, né? É assim, quando a gente vê assim, um superior fala com você dentro da hierarquia de uma empresa, certo, que é necessária. Nós não temos hierarquia porque somos todos iguais, mas dentro de uma hierarquia tem alguém que siga um cargo maior que o seu. Então esse superior fala com você numa ordem necessária para o cumprimento do trabalho. É a estrutura burocrática. É burocrática. Qualquer organização, perfeito. E ele vem e fala, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Se nós somos melindrosos, nós já vamos falar o que ele pensa que ele é, tal, tal. Lá dentro de nós vamos falar assim, eu sei o que eu tenho que fazer, não precisa me mandar e todas essas coisas. Então já é uma característica. Mas eu tenho uma historinha para contar que eu achei supimpa. Eu achei assim, fez bem para minha alma, engraçado, né? Então, aquela pessoa era tão sensata, gentil, e todas as suas voltas havia algum certo melindre, um certo orgulho, e combinaram e falaram assim, na hora de servir a sopa, que a garçonete não sirva para ele. Então passavam e ele ficava com o pratinho dele e olhava. Ela passava, não servia. Daqui um pouco ele já estava com mais fome, ela passou novamente servindo e não serviu para ele. Aí ela foi embora, ele chamou, por favor, eu não tomei a sopa. Ela não disse assim, eu já lhe servi. Aí ele olhou para o prato limpo e falou assim, mas sabe que eu ainda continuo com fome? Você pode me pôr mais um pouco? Olha que coisa, hein? Olha como nós temos que agir. Então, todo mundo ficou esperando que ele falasse, não, você não está vendo, né? Que eu não comi, você não está vendo que o meu prato está limpo? Não. Ele agiu com bom senso, com amor, com fraternidade, olhou para ela e sentiu a fraternidade e o amor. Disse assim, olha, eu ainda estou com fome.
Então é desse jeito que nós podemos agir para não melindrar os outros. E também perceber que aquele que está melindrado e se melindra em todos os aspectos, e nós percebemos, é agir com esse bom senso. E essa questão da hierarquia faz mesmo com que a gente faça, né, se melindre. Porque o outro, ele está exercendo o cargo dele. Ali fora não é ele, é o cargo é o que cargo exige, que exige, né? A gente se transveste às vezes do cargo, né? Então a gente está agindo com aquela postura que o cargo exige. Então a gente também tem que... Tem um psiquiatra que ele fala que nós temos que usar o pão, o sanduíche. A gente elogia, né, que é o pão, você corta no meio, elogia. Aí você põe o recheio, que é daquilo que você quer falar, que é da exigência que você tem que fazer. Aí você acaba o sanduíche pondo a outra fatia de pão com elogio. Você não vai causar melindres. Bom, tá aí o Marinho está nos avisando também que o Núcleo Espírito Semeador, aqui, o Semeador, também tem o atendimento fraterno e você pode marcar agendado inclusive. Você liga 4426 4017. Vou pedir para a Clarissa postar aí também. Núcleo Espírita O Semeador, telefone 4426 4017. Você liga, agenda o atendimento fraterno e aí você é atendido normalmente. Hélio. Quando a gente fala, né, essa historinha que ela contou, percebe que o amigo ali que foi focado na história, ele era uma pessoa evoluída, né? E percebe que nós temos que perceber que tem pessoas que são melindrosas e já está no ponto assim de ser uma doença já quase um processo já que ele nem percebe mais que é tanto. Passou a ser obsessivo, né? E então nós temos que ter cuidado, ter que lidar com as pessoas e não sermos cruéis. Porque nas nossas ações, falando com outras pessoas, você perceber que a pessoa é muito melindrosa, que ela tem muita dificuldade de lidar com algum sentimento dela, no comportamento, você percebe, você tem que ter cuidado para falar com essa pessoa também, né? Para se aproximar dela com cuidado, fazer um approach, né? Uma aproximação assim, mais adequada, porque senão ela vai reagir ou vai fugir, não vai permitir que você possa até ajudá-la, né? Então aí é amor, aí é onde que vai entrar a questão de amor, de você entender e ser muito gentil, e para não ser cruel, porque tem gente que é cruel, né? Muito cruel nas suas atitudes, e essa crueldade no sentido de falar, você pode até afastar a pessoa definitivamente do grupo, né? Estabelece, criança pode se melindrar também ou não? Criança acho que é mais fácil, né? Não, criança se melindra naquele instantinho. A criança é o maior exemplo do que nós temos que fazer. Porque a criança está ali, briga, 5 minutos depois, briga por um brinquedo, já estão brincando de novo, fazendo as mesmas algazarras, que é uma beleza, uma alegria, e aquilo lá passou, diluiu. Foi só aquele instante daquela birrinha, que não é melindre, sim uma birrinha, porque eu quero esse brinquedo, porque eu quero esse doce, porque eu quero isso. Mas dali, 5 minutos, já está pondo um na boca do outro, já acabou. Por isso que Jesus dizia, né? Para se assemelhar às crianças, para entrar no reino dos céus. É maravilhoso. Lembrando aqui também, né? Então, o Marinho está lembrando aqui para a gente que aqui no Núcleo Espírito Semeador, além de ligar no 44 26 40 17, a pessoa pode pré-agendar o atendimento fraterno com qualquer trabalhador da casa também, né? Muito bem. Saboleschi, como é que o Espiritismo ajuda uma pessoa a ter menos melindre? Como ajuda? Exatamente trazendo ela para dentro do seu seio para que ela faça a reforma íntima. Essa reforma íntima tão falada, é um autoconhecimento. Né? É um autoconhecimento, conhecer a si mesmo, é uma busca de você se entender. E aí você vai acabando com os melindres. Acabando, diminuindo ou compreendendo que somos melindrados, né? Bom, nós estamos nos instantes finais do Semana Boa Nova, não temos mais tempo, já estamos no finalzinho aqui. Clarissa, quem ganhou o livro de hoje ou quais são os ganhadores ou as ganhadoras do livro de hoje? Hoje, Turíbio, a Esmeralda Alcade e o Orlando Madeira. Ó, que bacana, Esmeralda, parabéns, ganhou o livro. O Orlando também aí, 2 amigões nossos aí. Olha, foi sorteio, isso aí não foi escolhido não. Eu fiquei sabendo agora aqui, inclusive. Vão retirar aqui no Semeador, vocês vão precisar vir aqui, Esmeralda e Orlando. Eu não vou levar o livro para vocês não, vocês vão me buscar aqui. Assim visitam aqui o Núcleo Espírito Semeador.
Todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Aí vai pegar com a equipe aqui do Semeando a Boa Nova. Saboleschi, uma palavra só para definir o programa de hoje, a palavra especial. Entendimento. Entendimento. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Foi muito bom estar com você aqui hoje, nesta manhã, ensinando essas coisas maravilhosas para nós. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, porque cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais. E a vida é um eterno aprender. Nós é que aprendemos com você. E olha, uma sugestão, assiste depois a gravação, que o pessoal elogiou muito você aqui, viu? Eu não quis falar porque você não ia melindrar você. Eu já me lembrei. Muito bem, gente, muito obrigado por você estar conosco aí. Reproduz o programa na sua rede de contato aqui, que você tem aí na sua página. O sábado que vem nós receberemos aqui o Sérgio Marinotti com os desafios da terceira idade na atualidade. Você pode ficar conosco no www.osemeador.org, na web rádio, né? osemeador.org, onde esse programa e outros são reproduzidos durante a semana. Fica também no www.semeador.org, que tem todos os programas gravados lá dos últimos 20 anos, para você ouvir lá a hora que você quiser. E esse aqui vai ao ar às 18 horas lá na web rádio e também no YouTube. Aguardamos você. E uma boa semana para você, ouvinte.